pais que assim desejarem podem enviar seus filhos para receber a mensagem das crianças com o presbítero Lucas. Abramos a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. A exposição desta noite será do verso 6 ao verso 11, mas nós leremos a partir do verso 1. Então, leremos do verso 1 ao 11, a exposição será dos versos 6 a 11. Primeiro aos Tessalonicenses 5, do verso 1 ao verso 11, assim diz a inerrante palavra do nosso Deus. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês, todos, são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, é de noite que dormem. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar clamando pela iluminação do Espírito Santo? Oremos. Santo e majestoso Deus, a Tua palavra inerrante e infalível foi lida. Tua palavra que é a verdade absoluta. E nós carecemos de Ti, Senhor. Carecemos de Ti para entender, compreender, aceitar e praticar essa palavra. Assim, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei e dá-nos um coração que guarda a Tua palavra para não pecarmos contra Ti. Esta é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, como falamos no último sermão, este texto é um tesouro. Tanto que a gente teve que dividir em 2 e acho que poderia ter dividido em 3 sermões. Há muita riqueza aqui nesta passagem que Paulo escreve aos Tessalonicenses. No último sermão, vimos que ele afirma que não existe motivo para temer o dia do Senhor. É verdade, o dia do Senhor vai ser um dia terrível, um dia de grande destruição, de juízo, de vingança do nosso Senhor. Tem muita coisa para se temer naquele dia, mas não para nós. Não para nós que somos filhos da luz e filhos do dia. Ele será um dia de vingança e juízo para quem está nas trevas, mas para quem está na luz, tudo ficará bem. Eles não serão pegos desprevenidos. Vimos que ser filho da luz, ou filho do dia, significa ser nova criação. O Deus que disse, haja luz, e chamou a luz de dia, também brilhou a luz em nosso coração. Assim, nós já ressuscitamos espiritualmente, já pertencemos à nova criação, nós já participamos da vida eterna e de todas as bênçãos espirituais que nos são legadas por Cristo Jesus, o nosso representante pactual, o último Adão. Nele, e somente nele, nós somos nova criação.
novas criaturas. Nele não há trevas. Tudo é luz. E agora, a partir do verso 6, Paulo vai começar a tirar implicações práticas disso. A realidade da nova criação impele você a agir, a viver de uma certa maneira. Ser nova criatura significa que você precisa agir como esta nova criatura que você é. E como se não fosse suficiente afirmar isso, Paulo vai dizer com todas as letras: Deus destinou vocês não para a ira, mas para a salvação. Este é o fato, o decreto de Deus e a ação de Deus. Verdades inquestionáveis, que Paulo traz à luz para impelir os tessalonicenses a viverem uma vida andando na luz do Senhor. Os fatos baseiam mandamentos para uma nova vida. Fatos fundamentam ordens. Indicativos fundamentam imperativos. Você é, portanto, faça. Deus fez, portanto, haja. Diante disso, o tema do sermão desta noite é Deus predestinou você. Este é o grande fato enfatizado dos versos 6 ao verso 11. E dele nós derivaremos algumas implicações práticas com base no que Paulo fala. Basicamente, seja sóbrio, seja igreja. Deus predestinou você. Portanto, seja sóbrio e seja igreja. Comecemos a partir do verso de número 6, onde há a primeira implicação prática. Diz o verso 6, assim pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Vamos recapitular o que está acontecendo nesta carta. A gente não pode perder o fio da meada na palavra de Deus, porque senão a gente não entende o que está acontecendo. É meu trabalho aqui ajudar você a compreender a palavra de Deus. Paulo está escrevendo uma carta aos Tessalonicenses, aos que moram em Tessalônica. Bom, Tessalônica era uma cidade grande e importante, como São Paulo. Os crentes tessalonicenses sofreram grandes pressões da cultura, assim como os crentes de São Paulo. A sua cultura, a sua família, os seus amigos, todos eles lutavam com unhas e dentes para que eles abandonassem a fé. Assim como em São Paulo. Paulo recebe então um relatório de Timóteo e escreve uma carta para fortalecer essa igreja. O Espírito Santo que inspirou essa carta deseja usá-la para fortalecer esta igreja. Como que esse fortalecimento ocorre? O que os tessalonicenses e os paulistanos precisam saber, precisam entender para enfrentar a dureza de um cotidiano hostil à sua fé. Eles precisam, em primeiro lugar, de uma fé forte. Eles precisam conhecer e confiar em Deus e nas verdades de Deus. Eles precisam saber com certeza que ouviram o evangelho verdadeiro. Eles precisam saber com certeza que abraçaram essa verdade. Precisam saber que Deus os colocou em uma comunidade pactual, que é o seu refúgio glorioso neste mundo e no porvir. Precisam saber que Deus lhes dá pastores para os pastorearem nesta grande tribulação dos tempos maus em que vivemos. E precisam saber que Deus lhes dá irmãos amados, cuja vida lhes traz consolo e alegria. Eu espero que tudo isso esteja impregnando no seu coração à medida que passamos pela carta. Este é o conteúdo até o capítulo 3. A partir do capítulo 4, tessalonicenses e paulistanos recebem fortalecimento no seu amor. Um amor forte é necessário para viver diante de Deus numa cultura hostil ao Evangelho. A fé forte é aquela que opera por meio de um amor forte. Assim, o procedimento dos tessalonicenses e dos paulistanos deve ser santificado, separado do pecado. E a palavra pura, inerrante e infalível de Deus é o instrumento usado pelo Espírito de Deus para operar isso na sua vida. Os tessalonicenses e os paulistanos precisam saber que essa santificação ocorre em todas as áreas da vida. Na sexualidade, nas interações pessoais cotidianas, na vida penal e no testemunho para com os de fora. Em tudo isso, é Deus quem opera em nós para que operemos boas obras, que levem outros a glorificar o nosso Pai que está nos céus. E agora, a partir do verso 13 do capítulo 4 até
o verso 11 do capítulo 5, Paulo está fortalecendo a esperança desses irmãos. A esperança em face da morte, a esperança em face do luto, é fortalecida quando nós sabemos e quando nós entendemos que todos aqueles que morrem em Cristo estão dormindo em Cristo. Eles acordarão. No último dia, quando Cristo voltar, com o seu poder, Ele trará de volta da morte aqueles que estão dormindo nele. Assim como Cristo venceu a morte, eles também vencerão a morte. E essas são palavras que nós temos que usar no consolo aos nossos irmãos enlutados. E não só isso, mas eles ressuscitarão e estarão junto conosco para receber Cristo vindo nos céus. E não só isso, nós receberemos Jesus com altos louvores e estaremos para sempre com Ele. E o que Cristo vem fazer na terra? Cristo vem consumar o seu reino. E para consumar o seu reino, Ele precisa eliminar todos os seus inimigos. Este é o grande e terrível dia do Senhor. Coisas terríveis acontecerão, é um dia para temer e tremer. Mas Paulo diz aos Tessalonicenses e o Espírito diz aos paulistanos: não há o que temer para aqueles que estão na luz. Ele será um dia terrível, mas nós não seremos pegos de surpresa. Agora, a partir do verso 6, Paulo dá essas diretrizes a eles. Se vocês são da luz, o que vocês devem fazer agora? A ordem é clara. A ordem é: não durma, vigie e seja sóbrio. Não durma. Fique acordado, fique vigilante e fique sóbrio. Paulo está usando metáforas. Ele não está falando de dormir literalmente e nem de ficar acordado literalmente. Ele não está falando apenas de ficar sóbrio literalmente, não embriagado com bebida alcoólica. Paulo está usando metáforas para comunicar aos Tessalonicenses que, porque eles são novas criaturas, porque Deus os predestinou, eles devem viver como quem vê a luz. Quem vê a luz não dorme, vigia e é sóbrio. Claro que Paulo está escrevendo uma sociedade que não conhece o terceiro turno de trabalho, é ou não é? Paulo não conhecia pessoas que trabalhavam na produção da empresa das 9 da noite até as 7 da manhã. Essas coisas não existiam naquela época. Então é muito claro que as pessoas ficam acordadas de dia e dormem à noite. Aliás, inclusive, existe mais um paralelo que Paulo faz. Elas não somente dormem à noite, mas aqueles que se embriagam, é de noite que se embriagam. É isso que diz o verso de número 7. Quem dorme, dorme de noite, e quem se embriaga de noite. E isso é verdade também nos nossos dias. A gente percebe que a noite é o lugar em que as perversões se avolumam, digamos assim. A maior parte das obras escuras são feitas às escuras. Tem até uma série que ficou famosa na década passada e um dos seus episódios se chama Nada de Bom Acontece Depois das 2 da manhã. E realmente, naquele episódio daquela série, nada de bom aconteceu. O personagem principal traiu a sua namorada com o amor da sua vida e no final das contas ficou sem as duas porque uma descobriu da outra. Nada de bom acontece depois das 2 da manhã. As atitudes mais imorais são reservadas para as escuras, para a calada da noite, para as trevas. É na noite, no escuro, no oculto, que essas coisas perversas têm mais chance de acontecer. A noite é a hora do sono e também é a hora da perversão. Mas nós não pertencemos à noite, nós pertencemos à luz. E quem vê a luz é quem já faz parte da nova criação, é quem recebeu a luz de Deus em seu coração e, portanto, deve estar espiritualmente desperto. Esta é a metáfora que Paulo usa. Você precisa estar espiritualmente vigilante, espiritualmente desperto, viver como alguém que viu a luz e que, portanto, sabe que a luz é verdadeira. Alguém que não está preso nas realidades físicas deste mundo, mas que vive contemplando as realidades espirituais do mundo por vir. Quem está preso às realidades físicas, somente aquilo que vê e que toca,
não vive por fé, vive pelas coisas desta criação. Aqueles, porém, que contemplam a nova criação, sabem que fazem parte dela, viram a luz do Senhor, estes não estão dormindo, estes estão vivendo, contemplando esta nova criação, pensando nesta nova criação, almejando esta nova criação e realizando as obras desta nova criação. Este é o momento em que você deve olhar para a sua vida e pensar: será que eu tenho vivido como quem viu a luz? Será que eu participo do culto? Eu louvo, eu ouço a palavra, eu oro como quem anda na luz ou como quem anda em trevas? Será que eu trato a minha família como quem anda na luz ou em trevas? Será que eu uso a internet como quem anda na luz ou como quem anda em trevas? Dentro do meu ambiente de trabalho, luz ou trevas? Na universidade, na escola, nos meus pensamentos, nos meus desejos, nas minhas prioridades, luz ou trevas? A mensagem de Deus para você nesta noite é de coragem. Irmãos, nós somos da luz. Nós fomos iluminados pelo Senhor. Todos nós contemplamos a luz da nova criação e, portanto, nós recebemos o Espírito de Deus que nos ilumina. E o Espírito de Deus que nos ilumina também nos dá poder para andar na luz. Se você viu a luz da nova criação e você é filho da luz, então você tem, pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus que habita em você, poder do alto para andar na luz e para fugir das trevas. Então ande como filho da luz, ande com Deus, ande na luz de Deus, viva dia a dia olhando para o autor e consumador da sua fé e querendo amá-lo mais, e não amar mais as coisas deste mundo passageiro que jaz em trevas. Seja sóbrio, ou seja, ame o Senhor da luz e ande na sua luz. Talvez você diga: entendi, sou da luz, então eu não só devo ser sóbrio, como eu tenho o poder do alto para ser sóbrio. Deus me capacita a ser sóbrio, Deus me capacita a andar na sua luz. Como? Como que eu faço isso? Paulo explica como que se faz isso. Continuemos a leitura a partir do verso 8. Sejamos sóbrios, nós porém que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Paulo aqui está explicando o como. Como que você é sóbrio? Revestindo-se de uma couraça e de um capacete. Uma couraça de fé e amor e um capacete da esperança da salvação. É assim que você é sóbrio. E quem me dera, meus irmãos, quem me dera ter competência para poder expor esse texto e fazer claro para os irmãos toda a beleza que existe aqui. Porque este versículo é maravilhoso. Este versículo é belíssimo. Neste versículo tem condensados tantos aspectos da vida cristã. E eu gostaria de conseguir mostrar isso para você. É meu dever tentar. Eu não sei se eu vou conseguir, mas é maravilhoso contemplar como a palavra de Deus é una em dar glória somente a Deus e em nos mostrar o caminho em que devemos andar. Vamos tentar destrinchar um pouquinho desse versículo. Primeira coisa que deve nos chamar a atenção: a tríade: fé, amor e esperança. Sempre fé, amor e esperança, sempre nesta ordem, nesta carta. Você percebe que fé, amor e esperança aparece no terceiro versículo dessa carta, capítulo 1, verso 3. Paulo, lá no comecinho, já louvava e dava graças a Deus pela operosidade da fé dos tessalonicenses, pela dedicação do seu amor, pela firmeza da sua esperança, tudo isso que eles tinham em Cristo Jesus. Paulo passou a carta inteira, como nós já expusemos, fortalecendo a fé, o amor e a esperança. E agora ele termina a carta falando novamente de fé, amor e esperança.
Ele está resumindo a vida cristã como um todo para você. O que ele está dizendo para os Tessalonicenses é que fé em Cristo, amor de Cristo e esperança em Cristo são virtudes que vocês já têm. Elas já pertencem a vocês. O que vocês devem fazer agora? Fortalecê-las. Se vocês aceitarem esta palavra que é de Deus, se vocês aceitarem esta palavra e vocês amarem esta palavra, crerem nesta palavra e terem esperança nesta palavra, então Deus mesmo os fortalecerá pelo seu Espírito para que vocês sejam sóbrios, para que vocês andem na luz, para que vocês deixem de lado este mundo mau e vivam contemplando a luz do Senhor. Creiam, apeguem-se à fé, à firme confiança depositada somente na verdade que há em Cristo. Apeguem-se ao amor, a uma vida de santidade, de serviço, de autossacrifício, à imitação de Cristo Jesus, por todos os seus irmãos. Apeguem-se à esperança, à convicção de que o Cristo que ressuscitou e reina, voltará para consumar o seu reino, destruir os seus inimigos e te dar por completo a vida eterna que você já começou a experimentar. É disso que você precisa. É disso que você precisa saber para andar na luz. E tem outra coisa que é ainda mais bela nesse versículo. Paulo está fazendo uma alusão, quase uma citação de Isaías. Sugiro que você, chegando em casa, ou talvez ao longo dessa semana, leia Isaías 59. Quando você lê Isaías 59, você percebe que ela começa com o profeta fazendo uma acusação ao povo. O profeta diz ao povo, entre outras coisas, as iniquidades de vocês fazem separação entre Deus e vocês. As línguas de vocês proferem maldade, os seus pés correm para o mal, não há justiça em seus passos. No meio do capítulo, o profeta começa a lamentar. Em nome do remanescente fiel, ele começa a chorar diante de Deus e dizendo, é por isso que a justiça está longe de nós, é por isso que a salvação está longe de nós, é por causa desses pecados que nós esperamos pela luz, mas só há trevas. Ao fim do capítulo, o profeta fala sobre o que Deus faz diante disso. E o profeta escreve o seguinte, o Senhor viu isso e desaprovou o fato de não haver justiça. Viu que não havia ninguém para ser um intercessor. Então o que ele fez? O seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça foi o seu apoio. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Este é o texto de Isaías. Você percebeu? Deus viu um problema no seu povo. Qual é o problema? Não tem luz, só tem trevas. Outro problema, não tem ninguém para resolver o problema. Não tem ninguém, nenhum justo, nenhum sequer, que possa ajudar a Deus. Não tem nenhum intercessor. Ninguém. Deus olhou e não viu ninguém. Então o que ele fez? Ele veio guerrear. Ele vestiu a couraça da justiça. Ele pôs na cabeça o capacete da salvação para vir e trazer luz ao seu povo. O Redentor veio ao encontro de Sião. É assim que termina o capítulo 59. E como começa o capítulo 60 de Isaías, a luz de Sião brilhou. Tudo isso está na mente do apóstolo Paulo quando ele escreve este pequeno versículo de 1 Tessalonicenses. Então o que Paulo está fazendo agora é ordenar aos Tessalonicenses que eles façam a mesma coisa que Deus fez. Eles devem se revestir da armadura de Deus, porque aquela armadura é de Deus, pertence a Ele, para serem fortalecidos no Senhor e para lutar contra os inimigos que desejam deixá-los sonolentos e embriagados.
Deus derrotou as trevas com a sua couraça e o seu capacete. O que o crente deve fazer agora? Pegar a couraça de Deus e o capacete de Deus e continuar lutando contra as trevas. As trevas estão derrotadas, mas elas continuam brigando contra a gente. E o que você tem que fazer? A mesma coisa que Deus fez. Você tem que ser imitador do Senhor. Pegar a couraça de Deus, o capacete de Deus e lutar contra as trevas. Todo dia, todo dia, todo dia. Essa é a mensagem. Não é assim que você se sente? Todo dia, todo dia, todo dia. Numa luta árdua, dura, para se manter firme. Não é assim que você se sente numa batalha extasiante para resistir às tentações? E talvez até cansado e fatigado você comece a se perguntar, será que eu sou crente de verdade? Não é possível que um crente viva dessa maneira. Todos os dias sendo assaltado por tentações, todos os dias tendo que lutar contra a sua natureza pecaminosa, contra os resquícios do pecado que continua. Não é possível que essa seja a vida do crente. O que a palavra de Deus diz é que é exatamente isso. Essa é a vida do crente. E como um bálsamo, Paulo explica aos cansados da batalha, nos versos 9 e 10, qual é o final da batalha. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. A certeza da salvação é dada aos crentes. A promessa da preservação é dada aos fiéis, para que eles continuem lutando. A todos aqueles que estão cansados e se perguntam por que continuar lutando? Por que continuar vestindo a armadura de Deus? Por que continuar se santificando cada vez mais e mais, se separando desse mundo tenebroso? Por que viver de maneira sóbria em um mundo de gente embriagada? Por que andar na luz em um mundo em trevas? Como que eu vou conseguir fazer isso e não desanimar? A resposta é porque Deus predestinou você para você ser salvo. A resposta é que Deus colocou você no caminho e Ele vai preservar você neste caminho. É como se Deus dissesse, siga firme, eu predestinei você para alcançar o alvo final. Eu coloquei você no caminho da peregrinação, não para você tropeçar nesse caminho, não para você ser destruído nesse caminho, não para você caminhar nele até o final e no final chegar a encontrar a minha ira. Não, eu coloquei você neste caminho para alcançar a salvação no último dia. Foi para isso que eu te coloquei ali. Caminhe no caminho, caminhe na luz, ande na luz, seja sóbrio, seja vigilante. Deus não destinou você para a ira, mas para a salvação. Essa é a doutrina da predestinação. E muitas pessoas têm problema com a doutrina da predestinação porque elas acreditam que ela ou anula a vontade do homem ou torna Deus injusto. E todas as duas coisas são mentira. Você tem uma vontade. Você é um agente que age livremente. Você faz aquilo que você quer fazer. Você não é um robô. E Deus não é injusto. Pelo contrário. Se a doutrina da predestinação ensina alguma coisa, é que Deus é perfeitamente justo, mas incompreensivelmente misericordioso. E nós poderíamos ficar tratando de versículo e versículo aqui, mas como nós aprendemos na aula de teologia do pacto, toda seita tem o seu versículo. Nós não nos apegamos a um único versículo e dizemos, está aqui a doutrina da predestinação. Vamos olhar para a Bíblia inteira. Vamos relembrar o que é o Evangelho. E ao relembrar o que é o Evangelho, nós perceberemos claramente a doutrina da predestinação de Deus. O que diz o Evangelho? Diz que Deus criou um reino e Ele é o rei deste reino. Deus é o rei de toda a criação e de todo o universo. E sendo rei, Ele criou seres humanos
para serem seus representantes nesse reino. Deus fez seres humanos que foram criados com liberdade de tomar decisões e de fazer aquilo que o seu coração deseja fazer. E Ele estabeleceu um pacto com essa humanidade. Este pacto foi estabelecido no jardim. E no jardim foi dito: se comer, morte. Se não comer, vida. Vida e morte. Luz e trevas estavam diante de nossos primeiros pais. E nossos pais rejeitaram o chamado de estar na presença de Deus. Eles pecaram contra Deus, eles quebraram o pacto. E por mais livre-arbítrio que você ache que você tenha, você nunca escolheu em que família você iria nascer. E adivinhe, você nasceu numa família que quebrou o pacto. Todos, sem exceção, que nascem ordinariamente de um homem e de uma mulher, desde o início dos tempos, nasceram de um homem e de uma mulher que quebraram o pacto com Deus. E por isso nascem em pecado e em condenação. E os seus feitos pecaminosos ao longo da vida são a grande evidência de que isso é verdade. Nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque nascemos pecadores. E o pecado se manifesta em nossa vida. Então não existe escapatória. Todos os seres humanos que nascem de forma ordinária são filhos de Adão, nascem mortos em delitos e pecados. E Deus seria perfeitamente justo se pegasse todos esses pecadores e condenasse todos eles imediatamente. Perfeitamente justo. Seria louvado pela sua justiça por todos os anjos. Deus fez o que era correto. Mas Ele quis demonstrar as riquezas incompreensíveis da sua misericórdia e graça. Então Ele escolheu, Ele elegeu, Ele predestinou um novo Adão. E Ele falou que este novo Adão seria a semente, o descendente da mulher, que viria e, ao contrário do primeiro Adão, esmagaria a cabeça da serpente. Ao longo de toda a história da Bíblia, nós queremos encontrar onde está este novo Adão. Ele seria o mediador de um novo pacto, ele conquistaria santidade em vez de pecado, conquistaria vida em vez de morte. E assim como toda a descendência do primeiro Adão nasce em pecado e morte, toda a descendência do novo Adão herdaria santidade e vida. Cadê o novo Adão? Essa é a grande pergunta do Antigo Testamento, que você deve ter na sua mente em cada página dele. Onde está o novo Adão? Não vemos um único personagem na Escritura que cumpra os seus requisitos. Você pode ler o Antigo Testamento inteiro, não vai ver. Mas Deus continua com o seu plano de trazer o novo Adão. Como? Elegendo, escolhendo, predestinando homens que acham graça diante dos seus olhos. Deus escolheu Noé. Por quê? Porque Ele quis. Deus escolheu Abraão porque Ele quis. E Deus escolheu Isaque, e Deus escolheu Jacó, ainda no ventre, como diz Paulo, para que se cumprisse o propósito da eleição, antes deles fazerem qualquer coisa. Deus disse: o mais velho servirá ao mais moço. E Deus escolheu Jacó, e Deus escolheu Judá, e escolheu Pérez, e escolheu Moisés, e escolheu Davi. Todos homens pecadores que jamais poderiam ser o novo Adão. Nenhum deles poderia ser. Mas Deus continua escolhendo, elegendo, predestinando, guiando a história como Ele planejou. Não havendo nenhum justo, nenhum sequer em todo o Antigo Testamento, Deus viu o problema das trevas em meio ao seu povo e viu que não havia ninguém para resolvê-lo. Eu estou citando Isaías 59 de novo. Então Deus veio resolvê-lo por si mesmo. Como um guerreiro redentor, Ele se preparou para a guerra vestido com uma couraça de justiça e com o capacete da salvação. E Ele veio na pessoa do Verbo encarnado, do Filho, Cristo Jesus. Deus encarnado nesta terra, Cristo Jesus, o Messias prometido, que ao contrário do primeiro Adão, cumpriu o pacto, cumpriu toda a lei, fez tudo que a lei de Deus ordena fazer. Foi tentado pelo diabo em pessoa e venceu. No entanto, Ele precisava quitar a dívida que os pecadores tinham com Deus. Então, mesmo tendo cumprido o pacto e herdado vida, Ele escolheu a morte. E a morte de cruz.
É o que Paulo explica no verso de número 10, nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós. Ele escolheu morrer por nós, para que nós vivêssemos nele. Nós. Nós quem? Quem é nós? Jesus responde quem é nós. Em João 10, ele fala aos fariseus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Jesus morreu pelos que o Pai lhe deu. De todos os seres humanos, todos, alguns foram eleitos, escolhidos, predestinados pelo Pai. Esses que Deus predestinou, Deus mesmo os deu a Jesus Cristo. O Pai deu a Jesus. Jesus recebeu do Pai e disse: eu vou morrer por eles. E morreu por eles. Jesus entregou a sua vida por aqueles que são chamados as suas ovelhas, que hoje são aqueles que ouvem a sua voz. Ele morreu por todos aqueles que estavam destinados para a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Todos esses, certamente, viverão na luz do Senhor. Certamente. Você percebe como não há espaço na Escritura para um Deus fraco? Você percebe como não há espaço na Escritura para um Deus que pede com licença ou por favor? Deus faz, Deus estabelece, Deus rege toda a sua criação desde o início, porque a criação é só um reino, Ele é o rei e Ele faz todas as coisas conforme a sua vontade, conforme o seu propósito. Ele amou um povo e Ele escolheu este povo e Ele resgatou este povo por meio da obra salvadora do Filho. E Ele preservará este povo até o fim, como nós lemos durante a liturgia. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E o que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Você merecia toda a ira de Deus. Pelo seu menor pecado cometido hoje de manhã, você merecia toda a ira de Deus derramada sobre você. Mas Deus não quis. Por quê? Porque Ele é misericordioso. E por que comigo? Porque Ele é misericordioso, porque Ele quis. O que Ele quis fazer, Ele fez. Por graça, por misericórdia, com você, comigo, conosco. Jesus morreu por nós, então Ele recebeu a ira de Deus no nosso lugar. A ira foi esgotada em Jesus. Esta é a propiciação que Jesus realiza. Ele esgota a ira de Deus. Existe um total de 0 ira de Deus reservada para você, desde agora até o porvir. Então Cristo, que morreu por você, morreu porque Deus predestinou você para alcançar a salvação. Esse é o Evangelho. Ele é gracioso, ele é ofensivo. Mas nós não pediremos desculpas pelo Evangelho, nem por um segundo, porque essa é a palavra de Deus. Assim, qual é o fim dessas coisas? Paulo continuou seu jogo de palavras afirmando que, ao fim do verso 10, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Ele usa as mesmas palavras de antes, vigiar e dormir, mas agora com um sentido diferente. Antes era espiritual, agora é físico, carnal. O que Paulo está dizendo é, aqueles que vigiam são os que estão vivos, aqueles que dormem são os que estão mortos. Então, Cristo Jesus morreu por nós, para que, vivo ou morto, eu viva em união com Ele.
Isso é maravilhoso, isso é sensacional. O que Paulo está dizendo é que, independentemente das circunstâncias da sua vida, mesmo que você tenha perdido a sua vida, você está vivo em Jesus. A definição bíblica de vida é estar com Deus. E mesmo os que estão mortos em Cristo estão agora com Deus. E aqueles que vivem em Cristo, estando com Deus, sendo nova criação, sendo a habitação do Espírito, desfrutam da maravilha que é andar na luz do Senhor. Você percebe as implicações disso? As circunstâncias da sua vida não definem o seu relacionamento com Deus. As circunstâncias da sua vida não definem o seu relacionamento com Deus. Se você está literalmente vivo, ou morto, ou empregado, ou desempregado, ou abastado, ou passando necessidade, com saúde, sem saúde, casado, solteiro, divorciado, viúvo, enfrentando problemas graves no casamento, se você está em qualquer dessas circunstâncias, unido a Cristo, você vive. Você está vivo. Você já tem a vida eterna. Você desfruta da comunhão íntima com Deus. E não existe nenhuma razão para haver temor no seu coração. Deus está com você. E essa é a certeza de que você precisa para enfrentar todas as más circunstâncias da sua vida. É uma vida de obediência ao Senhor, a qual você desfruta pela fé. Creia. Creia. Se o seu coração não queima ao ouvir algo assim, clame ao Senhor para que Ele desperte você espiritualmente dentre os mortos. Porque esta mensagem é maravilhosa. É a mensagem de que Deus predestinou você. E estará com você. Já está com você. E estará com você até o final. Grande pergunta, o que eu faço com isso, seminarista? O que eu faço com isso agora? Bom, em primeiro lugar, seja sóbrio, ande na luz do Senhor. Abandone a perversão e a sonolência das trevas e viva vigilante sobriamente no caminho da luz. Mas Paulo ainda dá mais uma implicação, que é o verso 11. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Muitas vezes a gente acha o sermão chato, né? Nossa, o sermão não é chato às vezes? Puxa vida, só teologia, só doutrina, só união com Cristo, predestinação. Eu quero ouvir de coisas práticas. Eu entendo esse sentimento. Mas a palavra de Deus corrige esse sentimento. Paulo está dizendo que, em primeiro lugar, a prática da sua vida é influenciada totalmente ou quase que totalmente pela sua teologia. Você vive o que crê. Você vive o que crê. Se você não conhece, você não crê. E se você não crê, você não vive. Você vive aquilo que crê. E, portanto, aquilo que você crê sobre Deus vai ditar todas, ou pelo menos grande parte das suas decisões diárias. Nós precisamos aprender que conhecer a Deus envolve todos os aspectos da nossa existência. Corpo e alma. Mente, espírito, conhecimento, prática, tudo está envolto quando a gente fala sobre conhecimento de Deus. Todas essas coisas são interligadas. Nós precisamos aprender quem é Deus e quem nós somos diante desse Deus. A sua segunda-feira será em boa parte resultado do seu domingo. Mas nós podemos ir mais longe porque este verso é uma ordem do Espírito para você. Consolem uns aos outros e edifiquem uns aos outros mutuamente. O seu dever é consolar e edificar o seu irmão. E a grande pergunta é, você vai fazer isso como? Se você não conhece teologia. Como você vai cumprir esse mandamento se você não tem a sã doutrina no seu coração e nos seus lábios? Como você vai dar uma palavra de consolo ou uma palavra de edificação para os seus irmãos se você não conhece o texto sagrado? Como você vai falar segundo Deus se você não conhece o que Deus falou? A ordem é uns aos outros.
Ninguém está excluído. Todos somos responsáveis para edificar mutuamente e consolar mutuamente. Todos precisamos conhecer a Deus para falar de Deus aos filhos de Deus. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11, é uma passagem para trazer consolo e edificação à igreja. E eu gostaria de concluir o sermão desta noite recapitulando como o Senhor nos consolou por esta palavra nos 2 últimos sermões. Tanto no sermão passado como neste, nós aprendemos que o dia do Senhor está vindo. E vai ser um dia terrível, terrível. Um dia de vingança indescritível contra todos os malfeitores. Tenha certeza de que Deus é justo. Tenha certeza de que toda injustiça que já houve, que há e que ainda haverá neste mundo, receberá o seu devido pagamento naquele dia. O dia do Senhor é um dia para temer e tremer. Mas não para nós. Não para os filhos da luz. O dia do Senhor será dia do juízo das primeiras coisas da velha criação, mas nós não pertencemos à velha criação. Nós pertencemos à nova criação. Não temos mais motivos para temer o dia do Senhor. Para nós, não haverá ira. E apesar de pertencermos a esta nova criação, nós ainda vivemos nesta velha criação. Vivemos na sobreposição das eras, vocês se lembram disso? Nós vimos isso também nas exposições aos Tessalonicenses. Vivendo nessa sobreposição das eras, aqueles que pertencem à nova criação ainda lutam contra o pecado e a morte, os efeitos deles no nosso corpo mortal. No entanto, o Espírito Santo usa a sua palavra inspirada e bendita para nos encorajar, para que continuemos progredindo. Seja sóbrio, seja vigilante, diz o Senhor. Lembre-se da nova criação, lembre-se das bênçãos prometidas em Cristo Jesus. Esqueça a velha criação, esqueça suas seduções temporais, esqueça as suas tentações passageiras. Lute contra as trevas ao seu redor com toda a armadura de Deus, com fé, com esperança, com amor em Cristo Jesus. Lute com toda a sua força. E quando você não tiver mais força, lembre-se de que foi o Senhor quem colocou você nessa batalha. Lembre-se de que o Senhor colocou você ali, não para experimentar ira, mas para alcançar salvação. Não porque você é bom, não porque você merece, mas graciosamente, mediante Cristo Jesus que morreu por você, que entregou a sua vida bendita na cruz do Calvário, como um pagamento justo e necessário pelos seus pecados, nele, em Cristo Jesus, não importa a circunstância, vivo, morto, você está vivo. Em Cristo Jesus, você está vivo. Vivo para Deus, com a vida eterna que Ele mesmo te deu. Portanto, ande na luz do Senhor. Ande na luz do Senhor. Essas são palavras belíssimas. Palavras de alegria, palavras de segurança, as quais devemos ouvir de novo para consolar e edificar uns aos outros na nossa vida de igreja, dessa comunidade pactual diante do Deus vivo. Esse é o poder de Deus. E no poder de Cristo Mestre, nossa vida salva está. E o seu poder eterno sempre a susterá. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!